Boa noite, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião de hoje. É uma bênção estar aqui, mais uma vez, né? Nós viemos aqui ao centro para quê? Para recarregar as nossas energias físicas e espirituais. Nós viemos ao centro para quê? Para ouvir as lições de Jesus. A gente já leu a Bíblia, nós já lemos Evangelho. Então, por que a gente toda semana fala uma lição de Jesus? Para relembrar. Para relembrar, porque aquilo que a gente não lê, não relê, esquece. Né? Então é por isso. E nós não podemos deixar de falar do brechó. Amanhã teremos o brechó, dia 3 de fevereiro de 2024. O primeiro brechó desse ano aqui do Centro Espírita. Será das 9 às 11. Estão todos convidados a vir aqui escolher aquilo que necessita, né? Aquilo que for do gosto, for da necessidade de cada um. E quem tiver coisas, roupas, sapato, o que tiver, não quero mais, não vou usar, traz para nós. Traz, porque a gente doa no próximo brechó, tá? Então fica aí o convite. Vamos divulgar, né? Ajudar a divulgar para que as pessoas venham e elas possam se beneficiar. Tem muita coisa, né, Sueli? Mas ganhou roupa. Você não postou hoje? Você postou hoje mesmo? Você não postou? O desse mês? É, você não postou. Eu acho que eu mandei pra Sueli só aquele dia do... Eu pus o link do brechó? Pus, né? Colocou? Então eu vou ler. Mas eu não pus hoje, eu pus antes. Mas nós vamos no próximo, a gente vai organizar para divulgar melhor, tá? Então tá. Então fica aí o convite a todos. Você não lembrou desse mês? Você não viu? Se quiser vir ajudar a organizar o brechó, são todos convidados. Precisa de pessoas para ajudar, tá? Então vamos iniciar a nossa lição de hoje. Nós estudamos aqui no centro uma pergunta do Livro dos Espíritos e uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos lá. Ó, a pergunta do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando sobre os espíritos, como eles são, quando que são criados, tudo sobre eles, tá? E aqui diz assim, é a pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. Então tá falando aqui, o espírito, ele vai se transportar de um lugar para o outro. Ele tem consciência, ele tem a percepção de que ele está indo de um lugar para o outro? Ou será que ele pensa e já chega lá? Então ele está falando que é ambas as coisas, né? O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Então, ele pode perceber que ele está percorrendo aquele espaço, aquela distância. Isso vai depender do quê? Da evolução do espírito, da depuração.
Os espíritos mais evoluídos, eles têm mais consciência das coisas espirituais, né? Os espíritos mais ignorantes, o que acontece? Imperfeitos, eles têm menos percepção da vida espiritual. Lembra daquele livro, do filme que eu gosto de citar, o Ghost? Lembra? Ele desencarnou, ele não conseguia, tudo ele achava que ele tinha que andar. Até que veio um outro espírito e ensinou para ele que levita, atravessa a parede, vai rápido pelo pensamento. Então, assim, depende. Se for mais evoluído, conhece mais as coisas espirituais, consegue lidar melhor, né? Então é isso. A nossa perguntinha de hoje, do Livro dos Espíritos, é isso daqui que a gente vai aprender. Cada semana a gente aprende um pouquinho. O que seria bom? A gente fazer o Evangelho no lar. E no Evangelho no lar, a gente lê uma perguntinha do Livro dos Espíritos, estudar em sequência e estudar o Evangelho em sequência. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é uma prática espírita. Os espíritas, eles escolhem um dia da semana, o mesmo dia. Não é um dia na segunda, um dia na quarta, não. Eu vou escolher domingo, 9 horas da manhã. Porque domingo é um dia que é bom para mim. É bom para minha família. Posso reunir todos. Então a gente escolhe aquele dia, aquele horário. Senta todos em volta da mesa. A gente não vai fazer na cama, porque senão com a leitura, tudo propício, a gente pode dormir. Então por isso que fica em volta da mesa sentados. Aí põe água para fluidificar. Eu acho mais adequado pôr um copo específico para cada um, porque a espiritualidade põe um remédio, o que a gente precisa para cada um. Aí a gente faz uma prece simples, com as suas palavras ou o Pai Nosso. Aí depois a gente abre, começa a estudar do início, se quiser, né? Não é obrigatório. O Livro dos Espíritos. Primeira perguntinha, que é Deus? Aí vai lendo, lê, conversa com todos dão a opinião. Depois vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê um pedaço, não precisa ler uma lição inteira. Tem lição que é enorme. Tem mesmo, eu comecei a ler, nossa. É muito grande. Lê um trecho, um parágrafo, conversa entre todos. Vai marcando no Evangelho. Cada vez vai lendo e estudando em família. E depois a gente faz as vibrações, que é tipo uma meditação. A gente faz a prece, pede para que a espiritualidade possa estar ali. Deus em primeiro lugar, Jesus, o nosso médico, o nosso mestre, e a espiritualidade superior, né? E aí a gente pede para nós um passe espiritual, para a nossa família, para os amigos, para quem a gente quiser pedir, tá? Não é adequado no Evangelho no Lar ter comunicação espírita, né? Não é. É no centro espírita que tem. Então, assim, aí faz a prece final e encerra. Cada um bebe a sua água. Se quiser fluidificar uma garrafa para pôr na geladeira e bebendo, pode ser também. O Evangelho, por que é bom fazer o Evangelho no Lar? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, toda semana, diz que a nossa casa vira um pontinho de luz. Para a espiritualidade, eles olham da espiritualidade, a nossa casa é um pontinho de luz. Ali, quando faz o Evangelho, o que os espíritos fazem do bem? Traz espíritos para estudar com a gente o Evangelho. Traz para ouvir, traz para tomar um passe. Às vezes um familiar desencarnado nosso, que já está bem, vem visitar-nos no Evangelho no Lar. Às vezes o vizinho está querendo suicidar, está meio descompensado. A espiritualidade atende o vizinho, atende um quarteirão, vários quarteirões durante o Evangelho no Lar. Então é muito importante a prática do Evangelho no Lar. Fazer essa oração em família. É o estudo da oração em família. Ah, eu moro sozinha. Uai, faço sozinha.
Faço eu e Deus, eu e a espiritualidade, eu e os amigos espirituais, né? Isso não importa a quantidade de pessoas. Mas vamos fazer. Por quê? Porque o nosso lar vai melhorando cada vez mais. Imagina a gente ser um pontinho de luz perante a espiritualidade. Isso é uma coisa muito boa, né? Então vamos lá. Vamos agora ver o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, graças a Deus, Jesus veio e trouxe as lições, os ensinamentos para nós, né? Esses ensinamentos, eles devem calar fundo dentro do nosso coração e nas nossas mentes, para que a gente se transforme, se modifique. Não adianta a gente vir no centro achar que só um passe vai me curar. Não, o que vai me curar são as lições evangélicas, o passe vai me fortalecer e eu vou mudar de vida. Aquela pessoa cheia de vício, custosa, briguenta, né? Sem condições, tem que morrer. Tem que nascer uma pessoa nova. A gente tem que se transformar, tem que mudar de vida. Não pode continuar a mesma pessoa. Quando a gente estuda o Evangelho, tem que se transformar. Porque a pior coisa é aquele que tem conhecimento e peca. E não muda, né? Aquele que peca, que erra, sem conhecimento, o peso do erro é um. Mas aquele que sabe que não deve fazer e faz, esse o peso é maior, né? Então, que nós possamos vir ao centro em busca do Evangelho, do pão espiritual, que é o Evangelho. Então, hoje, nós estamos iniciando aquele capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vimos naquela outro dia, piedade filial. Hoje, nós vamos ver quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quem que falou essa frase? Jesus. Jesus Cristo, né? Lembra da passagem? Então vamos lá. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, Jesus, essa aqui é aquela passagem que eles vão na festa, eles vão na festa da Páscoa, e Jesus se perde da família, né? E aí, quando eles vão, procurou Jesus, encontrou Jesus lá na sinagoga, conversando, pregando, junto com os doutores da lei. E ele tinha 13 anos, ele era um jovenzinho, um adolescente, e estava ali conversando com os doutores da lei. Então, veio aquela multidão, tampou, não tinha jeito de entrar. Então aí, os pais, né, os irmãos dele é que falam, achou que ele tinha perdido o juízo. Porque onde já se viu, um menino daquela idade tá lá, conversando e discutindo com os doutores da lei. E aí, os pais dele, chegou, não tinha jeito de entrar. Mandou chamar ele, falou para ele vir. E aí ele disse, ora, o povo estava sentado ao seu redor. E lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, lhes disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelista Mateus. Então Jesus, interessante, né? Chega, ó, sua mãe e seu pai tá te chamando. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos, né? Parece que a gente doido, né? Então aí, e ele responde. Aí ele fala,
quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, né? Essa passagem ela é muito conhecida. Agora vem a explicação dos Espíritos. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Então eles aproveitaram isso daí para falar mal de Jesus, né? Olha, está se contradizendo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhes atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Então eles começaram a falar mal de Jesus. Ó, como que ele fala isso? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, do meu pai, é meu irmão, né? Então o povo falou assim, ele tá doido, né? Onde já se viu falar uma coisa dessa? Isso aí vai contra a lei de amor, né? Aí ele aqui fala o seguinte, aqui onde que está o erro? Na interpretação, na forma, né? Foi mal interpretado ou não foi bem compreendido. Então vamos entender o que Jesus quis dizer com essa fala. Admira-se, com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe, né? Então a gente fica admirado. Jesus manda amar todo mundo, até o inimigo. Aí vem e fala isso, né? É estranho. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Jesus teve irmãos e que eles não tinham muita simpatia, às vezes não tinha afinidade, a maturidade espiritual, né? Espíritos poucos avançados não tinham compreendido a sua missão, a sua conduta. A seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Então os irmãos de Jesus às vezes desdenhava dele, não enxergava a missão dele, não via. É igual irmão em casa, sabe, irmão que tem inveja do outro, irmão que é ciumento do outro, né? Então muitas vezes eles não acreditavam que aquilo era missão, achava que, sei lá o que pensava, né? Então é assim, eu vejo isso igual com a nossa família, com a gente na casa, na nossa família, com os nossos irmãos. Muitas vezes as pessoas não entendem a gente. E muitas vezes nós não entendemos o outro também. A gente não tem olhos, não tem maturidade para compreender o nosso irmão. E eles também não têm com a gente, né? Por quê? Porque o grau de maturidade espiritual não é o mesmo, é diferente. Às vezes a gente está mais evoluído um pouquinho, mais madurinho, mais velho espiritualmente. Às vezes é o nosso irmão que é mais maduro, a gente é mais imaturo, né? Aí ele diz assim: quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos,
nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Então, eles falam que ela também, Maria, não teve assim aquele entendimento da missão de Jesus. Só que o que ele precisou, ela deu. O que Jesus precisou para reencarnar, para nascer naquele lar, porque Maria, a gente tem notícia que ela era um espírito muito evoluído. Era um espírito angelical. Para ser a mãe de Jesus, para receber no ventre, não podia ser qualquer espírito. Tinha que ser um espírito mais elevado, né? Mas ela fez a tarefa, cumpriu a tarefa dela de mãe, né? Então aí ele diz assim: a respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Ele não estava renegando a mãe dele, é porque ele estava falando uma coisa mais profunda, que as pessoas não conseguiram entender, nem interpretar. Um tal pensamento não poderia animar aquele que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele disse essas palavras, tem que honrar o pai e a mãe. Agora ele vai e fala desse jeito, né? É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Então vamos entender que sentido que é esse que Jesus quis dizer. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família, para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então aqui Jesus quis mostrar sobre o parentesco espiritual, né? Muitas vezes a gente está ali reencarnado naquela família, não tem afinidade, não tem sintonia, é um estranho no ninho, é uma ovelha que caiu ali, né? Então assim, não tem afinidade com o pai, não tem com a mãe, não tem com os irmãos, é um estranho. Por que isso? Porque não tem ainda a afinidade espiritual, né? Muitas vezes ele quis falar isso daí. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, quer dizer, praticar o amor, praticar o perdão, todo aquele que for bom, que for caridoso, que for humilde, faz a vontade do Pai dele, que é Deus, do nosso Pai. Esse é meu irmão. Ele estava mentindo? Estava falando uma verdade, uma grande verdade. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então todos nós somos irmãos. Ele está falando do parentesco espiritual, não do corporal. Porque às vezes a gente está no mesmo lar, tem o mesmo sangue, a mesma carne, mas não tem simpatia espiritual, não tem afinidade. O nosso irmão quer ir para cá, a gente quer ir para lá. A gente olha, dois irmãos, pode ser até gêmeos, cada um é de um jeito. Um é mais calmo, outro é mais aceleradinho, não é? Não tem gêmeos iguais, não tem gêmeos. A aparência pode parecer, mas a parte espiritual, a parte moral é outra. Cada um é cada um. Então é isso daí que Jesus quis falar, do parentesco espiritual. Então todos nós que estamos aqui fomos criados por Deus. Todos nós somos irmãos. É por isso que Jesus, ele fala da lei de amor, que a gente tem que amar. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos da época de Moisés em 2. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer para todos. Todos são irmãos? Preto é irmão de branco? É. Japonês é irmão de indígena? É.
Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Não importa a roupagem, não importa essa matéria física, não importa a cor do cabelo, do olho, da pele. Nada disso importa, a gente é irmão. Não importa se eu estou num palacete, se eu estou num casebre na miséria. Isso não importa, somos irmãos. E temos que ter essa consciência e começar a ver a humanidade com diferença. Todos somos irmãos. A gente pode ajudar o outro. Por quê? Eu vou perder a oportunidade de ajudar, de fazer um favor, de fazer alguma coisa pelo outro. Tudo que eu vou fazer tem que ser por dinheiro? Tudo tem que pagar em troca? Não. A gente tem que aprender que a gente tem que ser bom, tem que ajudar as pessoas, porque a gente é irmão. A gente sempre olha daqui para lá. A gente tem que começar a olhar de lá para cá também. E se fosse o contrário? E se eu estivesse precisando de ajuda? E alguém viesse me acudir, me ajudar? Era tão bom, não é? Então, por isso, viu um precisando, um necessitado, tem que ajudar. É nossa obrigação. Não existe coisa melhor nessa vida do que fazer o bem. Ajudar as pessoas. Agora a gente está ainda num estágio de preguiça. Uma preguicinha. Preguiça de fazer o bem, preguiça de ajudar alguém, né? A gente ainda está com essa preguicinha. A gente tem que acabar com essa preguiça. Tem que fazer o bem. Não perde a oportunidade. Porque cada oportunidade perdida, ela não volta de novo. Ela passa a oportunidade, não volta. Então vamos aproveitar as oportunidades para ser bons. Nós podemos ser bons aonde? Que lugar? Dentro de casa, na rua, onde mais? Tem mais lugar, vamos especificar. Trabalho, no clube, nas igrejas, todos os lugares. A gente pode ser bom. Vamos ser bons sempre, porque quem tem a ganhar é só nós. A vida melhora, a gente tudo sorri, tudo dá mais certo na nossa vida. Enquanto muitos estão lutando para nos prejudicar, a gente nem se importa. Não vamos gastar o nosso tempo, nem o nosso pensamento com isso. Nós vamos usar o nosso pensamento, o nosso tempo para fazer o bem. A gente não tem tempo. Como que a gente vai ficar perdendo, gastando o nosso tempo, o nosso pensamento com bobagem, né? Com coisas pequenas. Então, que todos nós possamos refletir nesta lição. O parentesco corporal. Será que a gente tem bastante parente espiritual aqui na Terra? Aqui em Paranaíba? A gente tem várias pessoas que afinam com a gente? Só de olhar, olha, eu fui marcada com aquela pessoa. E também tem gente que fala, ai, eu gostei daquela pessoa, a gente nem conversou. Já não gostei. Não gostei. Questão da afinidade. Então, o que a gente tem que fazer? Mas as pessoas também não fazem nada para ter afinidade. Se acha que aquele lá nem olhou, olha, então cadê o seu olhar diferenciado? Isso que eu ia falar. Te olhou, É a questão da evolução espiritual. De cada um. Dar um bom dia, né? É por Deixa isso. pra lá. ai, você tem É por que fazer sua isso. parte. É por isso que a gente, muito bem colocado isso daí, é por isso que a gente tem que ser diferente, não é? Porque sorri, gente, sorria, dá bom dia. A pessoa que não te conhece, ela vai ver que você não é aquilo que te pintaram, né? Muitas vezes. Então, assim, vamos ser felizes, vamos ser alegres, vamos fazer o bem, vamos sorrir. O sorriso cativa muita gente, muita coisa. Chega de ser carrancudo. Chega, né? Então vamos lá. Então vamos passar para as nossas vibrações. Vamos
levar Deus, Jesus, através dos nossos pensamentos até a nossa casa. Jesus está abrindo o portão da nossa casa. Está entrando pela porta da chegada. Vamos ver a sala do nosso lar, todos os lugares. Vamos ver o quarto que dormimos, o banheiro próximo ao nosso quarto, os outros quartos que tem na nossa casa, os banheiros. Vamos ver todos os cômodos. Vamos entrando, abrindo as portas, entrando em todos os lugares, para que a espiritualidade possa enxergar o nosso lar e ver todos os lugares e ir fazendo uma limpeza dentro da nossa casa, retirando espíritos doentes, retirando as larvas espirituais com os nossos pensamentos que criamos, limpando, lavando o nosso lar, retirando tudo. Na cozinha, no quintal, em todos os lugares. Se tiver mais um quarto, mais uma edícula no fundo, que toda a nossa casa, meu Deus, derrama vossas bênçãos salutares, limpa o nosso lar. Vamos ver uma chuva caindo, passando pelo telhado, escorrendo pelas paredes, lavando o chão, aquela água suja, ela vai limpando até ela ficar limpa, transparente. O nosso lar está lá sendo limpo, higienizado pelos Espíritos do bem, por Jesus, por Deus nosso Pai. Vamos pedir por nós, vamos receber um passe. Vamos ver um jato de luz adentrando o alto da nossa cabeça, espargindo pelo nosso corpo físico e espiritual. Vai descendo essa luz, vai saindo pelos dedos das mãos e dos pés. Energias harmônicas, vamos sendo energizados, harmonizados. O nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Pedimos, Senhor Deus, por acréscimo da Tua misericórdia, que possa também estender este passe à nossa família. Vamos ver o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, todos eles, aonde eles estiverem. Os nossos irmãos, noras, genros, netos, bisnetos, que toda a nossa família consanguínea e espiritual seja alcançada e envolvida em muito amor, em muita paz, em muita luz. Pedimos, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão em tratamento aqui no centro, todas, que todos possam receber a sua visita, o seu tratamento, que elas possam ser curadas, meu Deus, se for da sua vontade, da sua permissão, mas se não, que elas possam receber o lenitivo, que elas possam sentir um bálsamo nas suas feridas. Ajuda cada um deles, meu Deus. As pessoas que estão nos hospitais, acamados, que estão em seus lares, em seus leitos de dor. Alcança todos os corações, meu Deus. Ajuda a todos, Jesus. Nosso médico, os médicos espirituais, os enfermeiros, as correntes espirituais, alcance a todos. Que o nosso planeta, Terra, seja envolvido em muita luz, em amor, em saúde, em equilíbrio.
Te agradecemos, ó Pai querido. Jesus, nosso mestre, nosso médico, a espiritualidade superior, os nossos anjos guardiões. Muito obrigado por tudo que fazes por nós, pelo seu amparo, pela proteção, pela ajuda que temos todos os dias de nossa vida. E proteja-nos, Senhor, continue protegendo-nos dos perigos materiais, físicos e dos perigos espirituais. Que possamos orar, estar sempre em conexão com Deus, com a espiritualidade superior, para que a ajuda possa chegar até nós. E que assim seja. Vamos passar aos passes, que todos orem. Né? Vamos lá então. O passe, nós vamos dar o passe de duas pessoas, tá? Assim, 2 cadeiras, 2 pessoas. Pode vir. Vai ajudar também? Vai ajudar no passe? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos orar, vamos pedir a Deus pelas pessoas que estão adoecidas.
vamos nos preparar para o encerramento da nossa reunião. Gostaríamos de dizer que estamos precisando de grávidas. O enxovalzinho, tem enxovalzinho. Aquela grávida que estiver precisando, necessitando, é só procurar a Sueli, procurar nós aqui no centro, tá? Tem enxovalzinho para ser doado. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, e vamos dar encerrada a nossa reunião de hoje. Que voltemos para os nossos lares animados, felizes, e que possamos fazer o Evangelho no lar. Uma boa noite a todos. Que possamos voltar animados e vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos começar. Quem já faz, continua. Quem não faz, vamos iniciar. Se quiser ajuda, é só falar com a gente. Se for o caso, às vezes a gente vai até na casa fazer uma vez para aprender, tá? É muito simples. Boa noite, Lei. Boa noite a todos que estão aqui pelo Facebook. Fiquem com Deus.